chegando, eles estão fugindo da chuva lá no centro e você tem que ficar esperto porque a chuva vem com tudo hoje no estado, não é isso, Camila Levin? Vem, ela vai aparecer, inclusive ela já virou quase que uma companheira nossa, já são mais de uma semana vivenciando esses momentos de chuva. Por isso que hoje eu vou falar com o pessoal que gosta muito de nos acompanhar, Márcia, e que está vivendo um bom momento com essa chuvinha e esse tempo mais frio, os nossos pescadores que adoram a previsão de mar. E eu vou falar um pouquinho dessa temperatura da água, tem tudo a ver com a pesca da tainha, a temperatura da superfície do mar. Porque quando vai esfriando e a gente vai ficando com essa chuva tranquila, dá sim para entrar na água e tentar pescar a tainha. Em águas, principalmente entre 18 e 21 graus, é a temperatura ideal para elas se reproduzirem, então, ao longo dessa rota, passando por Santa Catarina, geralmente na altura ali dos 50 metros. Então, eu trouxe aqui para gente o nosso mapa, onde temos alguns pontos de Santa Catarina com as temperaturas, então, da superfície do mar ao longo da costa, para os pescadores também saberem onde estão os melhores pontos para pescar. Lá no nosso litoral sul, em Laguna, 14 graus, águas um pouquinho geladas demais para elas. Temos 17 graus, então, aqui na região de Floripa e 20 graus ali em Balneário Camboriú. Nessa área aqui, a gente tem exatamente a temperatura que elas gostam, né? Entre Floripa e Balneário ali. E lá em São Chico, então, 19 graus a temperatura da superfície do mar. E já que o assunto são as ondas, o mar, o surf, a pesca, vamos falar um pouquinho também da previsão de picos de onda. A gente deve ter, então, elas com direção sudeste, preparadinho aqui a previsão marítima para vocês. Nós temos o nosso aviso de mar, com picos, então, de 1,5 metro de altura. E também em toda a costa catarinense permanece a chance de ventos um pouquinho mais intensos por causa da presença de um ciclone no oceano. Apesar do vento gelado, nós não devemos ter muita agitação como na semana passada, favorecendo, então, esse tipo de atividade. As ondas são todas de direção sudeste. Vamos dar uma espiadinha, então, na badalada Praia da Ferrugem, ali no nosso litoral sul. Vemos que os picos de onda não estão realmente muito elevados, mar tranquilo, apesar do dia cinzento, ser realmente um pouquinho de superação entrar na água. Eu não encaro uma praia gelada assim, mas os nossos surfistas já são acostumados. 17 graus nesse momento em Garopaba. E falando um pouquinho da atuação dessa frente fria que está fazendo todo mundo fugir da chuva, ela traz então esses momentos bem fechados no céu por causa da influência de um ciclone que está no oceano e provoca então chuva em todas as regiões do nosso estado. Elas começaram ainda na madrugada lá no extremo oeste e é por isso que a gente consegue ver bem como já está limpinho lá no oeste e esse movimento aqui está sendo feito então por todas essas nuvens carregadas. Elas vêm de lá, chegando então até a costa catarinense. Por isso, ao longo do dia, principalmente na região mais central do nosso estado, é quando a gente vai ver com mais intensidade essas pancadas de chuva. E tem também alerta de tempestade, porque esse movimento todo pode trazer pontualmente alguns transtornos. Eu destaco então que essa chance de chuva, principalmente essa chuva mais significativa, é isolada. E o que isso significa? Significa que em uma cidade pode chover bastante, em outro ponto não passar de uma garoa, e tudo isso na mesma região de Santa Catarina. O risco, principalmente, é que a gente tenha pancadas de chuva intensas em um curto espaço de tempo, com acumulados de até 60 milímetros em poucas horas e também rajadas de vento um pouco intensas, podendo atingir até 60 quilômetros por hora. E já que a gente está tão preocupado com esse céu mais cinzento, um pouco cansado até de ver tudo isso no céu, vamos ver se Floripa nos dá algumas aberturas ou se está realmente um clima europeu. Cara de Londres, na nossa Floripa, 17 graus nesse momento, bastante fechado, pouco se vê inclusive na imagem. Ali atrás das antenas, gente, normalmente nós conseguimos ver o mar, mas hoje não, bastante neblina. Itajaí aparece aí na tela para vocês, 18 graus, temos também bastante presença da nebulosidade, vários tons de cinza no céu e vai continuar assim. Vamos para São Chico, que tem temperatura de 18 graus nesse momento também, as cidades empatadas ali entre o litoral e também o norte de Santa Catarina, bastante fechado o céu e não temos projeção de aberturas. E para fechar a nossa volta então pelo estado, Blumenau
confirmando também essa presença bem forte da nebulosidade e que vai fazer com que a gente tenha esse tempo intercalando momentos de pausa, uma pequena trégua na chuva e mais pancadas. E por causa dessa cara tão fechada, hoje as temperaturas não vão ter muita mudança em relação aos últimos dias. A pouca presença do sol, inclusive, pode deixar a sensação mais gelada na nossa pele do que o que a gente vê nos termômetros. Então, nós temos 18 graus de máxima para Criciúma, Floripa com 19, Itajaí também com 19 graus, Joinville a mesma temperatura e essa marca dos 18 segue aparecendo em Blumenau, Joaçaba e também Chapecó. Caçador, 16 graus e Lages, 15 graus, sempre mais friozinho lá na Serra. Por enquanto é isso, Madu, daqui a pouquinho eu volto, porque tem bastante mudança no tempo ao longo da semana. Vamos ter um respiro dessa chuva toda vindo aí no nosso horizonte. E a expectativa de neve continua? A gente continua monitorando isso, porque a previsão de neve ela precisa, para ter assim um ponto mais certeiro, de 24 a 48 horas. A massa de ar polar, ela se confirma muito intensa, mas a umidade, que é aquele nosso outro fator, está recuando um pouco. Então, cada vez mais tem ficado um pouco mais fraca a janela de neve. Mas a temperatura, olha, vai ser mais gelada ainda que da última vez. Muito bem, Camila Levin vai e volta, relembra o dia de hoje e fala sobre os próximos dias e a expectativa desse frio todo que está chegando. Obrigada, Camila. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.